Fala, meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, a mais uma aula de Dynamics 365, olha só. Então, galera, o que a gente vai fazer hoje, como vocês já devem ter visto aí na descrição do vídeo, a gente vai aprender sobre ferramentas aí que a gente utiliza no Dynamics 365. O Dynamics 365, por si só, ele é um banco de dados aí, como a gente vem estudando, e a gente pode manipular esse banco de dados através de customizações dentro do front-end, mas basicamente, cara, ele é uma ferramenta aí que depende de outras para funcionar de uma forma positiva. Tem coisas que você não consegue fazer ou não consegue performar da melhor forma possível sem utilizar a ferramenta. O que a gente vai aprender hoje? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o transporte de dados entre ambientes, tá? Para quem não sabe, existem ferramentas para isso aqui. E para você entender também, você não consegue, por exemplo, fazer uma solution vir do ponto A para o ambiente A, do ambiente A para o ambiente B, sem essa solution ela vai vir somente com os componentes. Você não vai migrar os dados junto nessa solution, certo? Porque imagine se você tem um ambiente de dev, de QA e de produção, como a gente tem falado aí. Daí você vai fazer uma customização no contact, você vai lá exportar a solution, você vai importar no ambiente de destino e vai todos os dados ali? Não, não é uma boa prática, né? Obviamente, ainda mais imagine em produção, todos os seus dados ali sendo sobrescritos por conta de uma alteração que você fez. Isso não faz sentido nenhum. Então, existem certas específicas ferramentas que nos auxiliam a fazer esse tipo de coisa. E uma delas é o XRM Toolbox, que eu vou mostrar para vocês, que nada mais é toolbox, né? Caixa de ferramentas. Então, isso ajuda a gente a ganhar muita performance no longo prazo, tá? Especialmente como desenvolvedores. Então, cara, se você está aqui, já deixa o seu like. Se puder se inscrever no canal, eu te agradeço. Vamos lá para dar seguimento, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, galera, aqui a gente está no nosso ambiente de teste, né? E eu tinha criado, conforme eu tinha dito para vocês, dois ambientes aqui, a gente viu nas aulas anteriores. É, então aqui está o ambiente de teste com a solution que eu havia criado, né? Que no caso é essa chamada teste 2. Então aqui no meu ambiente de desenvolvimento eu tenho ela, teste 2, contém essas tabelas. Notem que matrícula, se eu abrir, por exemplo, matrícula, nesse caso, tem algumas aqui, só que se eu for aqui no outro ambiente, que é o ambiente destino, e abrir a matrícula, vocês vão ver, tá? Tem algumas criadas. Acho que eu até tinha criado com vocês, né? Deixa eu ver na parte do aluno. O aluno está vazio. Aqui eu tenho alguns alunos, mas eles não foram juntos, tá? Então, o que acontece, galera? Quando eu migro uma solution do ambiente A para o B, ele não vai os dados junto. Então, o que a gente tem que utilizar nesse caso é uma ferramenta chamada Data Transporter. É uma das que existem, tá? Que eu gosto de utilizar bastante, porque eu acho ela bem intuitiva. Então, eu abrir aqui o XRM Toolbox, que é o nome da ferramenta, que ela é basicamente uma caixa de ferramentas mesmo. Então, eu vou abrir aqui Data Transporter, tá? E detalhe, galera, às vezes essa ferramenta ela não vai aparecer para você. Então você tem que vir aqui em Configuration, Tool Library, digitar ali o nome da ferramenta e fazer a instalação. Então eu tenho o meu ambiente que é o source, né, chamado da onde que vai vir esses dados, e o target, que é para onde vão esses dados. Aqui em New, Microsoft Login Control, Open Microsoft Login Control, Office 365, Display List of Available Organization. Primeiro que eu
estou em... Aqui ele está fazendo ao contrário, está dizendo que de teste ele vai para dev, é o contrário que eu quero fazer. Então eu vim aqui em dev, connect, selecionei, o destino vai ser o teste, beleza? Show. Então, se eu vim aqui em selecionar em alunos, por exemplo, eu vou abrir aqui e eu vou selecionar aqui os campos que eles vão ser movidos, tá? Tipo, por exemplo, eu quero só mover o nome, daí eu não tenho por que mover tudo aqui. E tem um detalhe bem interessante, galera, que quando você vai fazer a migração utilizando essa ferramenta, ela vai deixar para vocês a opção de gerar com o ID. Isso quer dizer que vai ser o mesmo ID em todos os ambientes, tá? Isso é muito útil. Às vezes você está fazendo, amarrando dados, alguma coisa desse tipo. Então, isso ajuda bastante. É, aí tem mais um detalhe, né, galera, que eu não mostrei naquela aula. Por exemplo, digamos que eu quero pegar somente os alunos que foram criados no dia 23/9. Como é que eu vou fazer isso? Existe uma opção também utilizando essa mesma ferramenta, mas com um adendo, que se chama Fetch XML. Na verdade, ele é Fetch Builder o nome, né? Então, eu vou vir aqui. Como não existe essa ferramenta, eu vou instalar ela. Fetch XML Builder. Vou clicar em Install. Vai fazer o download para mim. Vou vir aqui. Vou abrir esse cara. Muita atenção, galera, sempre com as connections, tá? Sempre mantenha um nome bem descrito aí das suas connections. Inclusive, você pode vir aqui, por exemplo, dar um edit. No momento que você for registrar uma connection nova, você pode selecionar ela para ser tipo connection de produção. Que significa que é uma conexão muito importante. Ele vai aparecer aqui no topo como se fosse um banner vermelho dizendo para você que, cara, isso aqui é um ambiente que não pode, porque é fácil você migrar dados às vezes sem querer, tá ligado? Tipo, migrar de um ambiente para outro sem precisar ter feito isso. Então, aqui eu tenho o meu FetchXML Builder, eu vou aqui na tabela de aluno, que no caso é a QCP, né? QCP aluno. Aí já selecionou aqui e eu vou clicar com o botão direito, vou adicionar um filter, né? Eu quero filtrar os dados da tabela e eu quero que seja created on only somente no dia. Qual era o dia ali que eu tinha botado? 23/9. 2025. 9 é setembro. 23. Aqui ele ainda tá botando data e hora, ó, galera. Não quero data e hora. Quero só data. Então, equal. Botar como se fosse text aqui. E vou dar um execute. Não trouxe nada. Deixa eu ver. Between. Então, se eu botar, por exemplo, between 23. Que estranho que ele não me autorizou a botar as horas. Between. Daí, se eu adicionar mais um value, 2025, 09, 30, por exemplo. Between é entre duas datas, né? Aí ele me trouxe aqui o cara, ó. Beleza. Ou created on em vez de between, vou colocar no dia. Acho que daí ele vai funcionar. Vamos ver. Tem o today, ó, created on. E aqui eu coloco o texto 2025 09 23. Vamos ver se ele vai trazer. Vai trazer aqui um. Beleza, aqui eu tenho o meu filtro, né? Então, se eu vim aqui no meu
no meu Data Transporter e eu der um preview aqui inicialmente, vocês vão ver que vai trazer todos os dados aí que tem na tabela. São 1, 2, 3, 4, mas imagine milhões de dados, né? Como sempre eu falo para vocês. E agora eu quero só trazer um dado. Então a gente vai vir aqui em Convert. Aqui a gente tem a opção para converter para SQL essa query. Daí ele vai criar uma query aqui. Não é o nosso caso, né? A gente quer exatamente fazer a cópia do fetch. Então, o que a gente vai fazer? Execute aqui. Deixa eu me lembrar. View fetch XML. Tá aqui o nosso cara. E um detalhe muito importante, se você copiar tudo isso aqui para dentro do filter, não vai deixar, vai dar erro, tá? Ó, tô trazendo tudo ainda. Tá errado. Ele só precisa do filter, tá? Porque as outras propriedades ele já está fazendo aqui por trás, porque ele usa o fetch por ele mesmo, tá? Então você vai dar um preview, vai ter um cara aqui, um create. Então beleza, eu vou dar o transfer de dev para teste. E se eu for ver aqui no meu ambiente agora, estou em teste e vou dar sei lá, vou clicar em cima para atualizar. Tá aqui o meu aluno, ó. Tá aqui os dados dele. Vocês podem ver que ele foi criado hoje, né? E o nome, nem nome. Tá aqui os dados dele com o mesmo ID também, ó. Com o mesmo ID do ambiente de dev. Então, esse é um exemplo clássico, galera, de migração de dados. Isso é muito comum, tá? Que vocês vão utilizar isso muito dentro do mercado de TI como desenvolvedores, porque às vezes a gente precisa migrar um número muito grande de dados e muito rápido. Aí a gente utiliza essas ferramentas que são básicas para ganhar mais agilidade, sem nada muito complexo, tá? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. E também vocês podem assinar aí, caso tenham interesse, o Dynamics Day by Day, que basicamente é uma plataforma onde eu mostro lá o dia a dia como programador de Dynamics, como é que funciona realmente as tarefas, resolvendo tarefas no dia a dia, como deve, tá? O link tá aqui na descrição. E é isso, fiquem bem, até a próxima e tchau.